Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma das nossas conversas que tem a ver com equilíbrio nos quatro. O equilíbrio nos quatro é o equilíbrio nos nossos quatro aspectos essenciais: no físico, no emocional, no mental e no espiritual. Então, é justamente esse equilíbrio nesses nossos quatro aspectos essenciais que nos levam à saúde, ao bem-estar e ao fluxo da abundância. E a nossa conversa de hoje, o nosso tema de hoje é o que a doença quer de nós. Parece assim um grande paradoxo dizer que há muitas pessoas doentes que resistem fortemente à própria cura. E aí vocês vão me perguntar, mas Maria Fernanda, como assim? Se as doenças trazem tanto sofrimento, trazem tanto desconforto, como uma pessoa que está doente resiste a recorrer a todos os recursos possíveis e imagináveis para conseguir a sua cura? Como a pessoa não quer fazer isso? Como assim? Pois é, mas por incrível que pareça, isso não só é possível, como muito comum. Por quê? Porque existe uma distância muito grande, na verdade, existe um abismo entre o que nós falamos e o que realmente nós sentimos lá dentro, bem lá no fundo de nós mesmos, né? Esse lá no fundo, que a psicologia chama de inconsciente, tem razões que a própria razão, que a psicologia chama de consciente, desconhece. Então, nesse caso, né, quando a pessoa está doente e ela fala que quer se curar, mas na verdade ela não faz o que precisa ser feito para isso, eu estou me referindo à autossabotagem, auto-boicote, a sentimentos de culpa, a sentimentos de não merecimento, que são emoções, são sentimentos, são comportamentos que levam uma pessoa a agir assim. E, na verdade, esse tipo de comportamento, de sentimento, de atitude, assombram a muitos pacientes, a muitos doentes, por mais que eles digam que estão empenhados nas suas curas. O dia a dia da minha prática como terapeuta vibracional me mostra isso com muita clareza, né? As pessoas juram de pé junto que o que elas mais querem na vida é se curarem, mas à medida que nós vamos nos aprofundando na convivência, as atitudes dessas pessoas, o comportamento dessas pessoas vão revelando para mim que não é bem assim. E essas pessoas, uma das características é que elas reclamam muito, e outra é que elas consideram a doença uma maldição. Uma vez eu atendi uma senhora que tinha crises fortíssimas de rinite alérgica. E segundo a metafísica da saúde, a causa da rinite, a causa emocional, uma das causas, né, seria a culpa. E também existe um congestionamento emocional causado por algum tipo de trauma, algum acontecimento que a pessoa ficou muito impactada e não conseguiu resolver dentro dela mesma. E também o consumo de laticínios, segundo muitas pesquisas feitas em diferentes países, e também eu falo pela minha própria experiência, seria uma das causas, né?
O laticínio, em geral, os laticínios inflamam as vias respiratórias. Pois bem, essa senhora, ela perdeu um bebê, né, por aborto natural, né? E então eu concluí que a causa subjacente dessa culpa foi a perda desse bebê, que também ocasionou o congestionamento emocional. Então eu vou tentar reproduzir um pouco de uma das nossas conversas. Nós tivemos várias, mas eram mais ou menos em torno das mesmas questões, né? Eu disse para ela: olha, a senhora não pode consumir leite, derivados de leite, porque segundo essas pesquisas oficiais, os laticínios podem, e na maioria das vezes, inflamam as vias respiratórias. Então a senhora tem que se abster desses alimentos. E ela falou para mim: não, mas eu não tenho como ficar sem meu cafezinho com leite de manhã, de jeito nenhum, nem sem meu queijinho de Minas. Eu não posso viver sem isso. E eu falei para ela: mas o quanto essa rinite lhe incomoda? E aí ela me respondeu: me incomoda muito, mas muito mesmo. Nossa, eu quando entro em crise, eu fico muito congestionada, fico muito indisposta, eu não consigo nem ir trabalhar, eu perco dias de trabalho. Nossa, essa rinite me traz muito transtorno, me faz muito mal, eu me sinto muito mal. Aí eu falei para ela: mas então, todo esse mal-estar não lhe dá força, não lhe dá inspiração para a senhora mudar o que precisa mudar para melhorar, para ficar boa? Aí ela respondeu: mas eu não tenho como ficar sem as coisas que eu gosto. Imagine como é que eu vou fazer o estrogonofe do domingo sem creme de leite? Eu não vou suportar ficar sem esse estrogonofe de domingo, nem muito menos o meu marido. Falei: o seu marido? Ela falou: mas como assim? Não, nós todo domingo é de lei. Eu faço um estrogonofe maravilhoso e nós ficamos muito felizes com essa comida, uma comida que já é tradição entre nós há muitos anos. Aí eu falei: mas a senhora não pode, então, fazer um prato diferente? Não, não posso, é tradição, não tem jeito. E eu falei para ela: mas se isso é uma das coisas que está levando a senhora até essas crises de rinite, a senhora não poderia fazer então um prato para a senhora e o estrogonofe para o seu marido? Não, de jeito nenhum, meu marido é muito sistemático, ele não vai gostar disso, ele não vai entender isso, não, de forma alguma, nem pensar. Aí eu falei para ela: mas o seu marido é o seu marido, a senhora é a senhora, não é a senhora que está precisando melhorar de saúde, se curar, ficar boa dessa rinite? Aí ela me respondeu: sim, pois é, mas eu não vou ficar sem as minhas coisas, sem as coisas que eu gosto de jeito nenhum. Essa rinite realmente já me fez passar por muito transtorno. Eu já perdi muitos dias de trabalho e sempre que eu tenho as crises é um sofrimento. Mas eu não vou ficar sem as coisas que eu gosto. E, para falar a verdade, eu estou pensando até de fazer uma... Como é que ela falou? De fazer uma simpatia. Porque afinal já tentei tudo. Então, assim como essa senhora, muitos de nós ficamos na superfície à espera de um milagre.
Nós não usamos a doença para fazer esse mergulho transformacional que é o que a nossa alma quer que a gente faça, né? Nós continuamos fazendo as mesmas coisas, continuamos a ter os mesmos hábitos, continuamos a ter os mesmos comportamentos e ficamos à espera de uma cura, de uma solução miraculosa. E aí perdemos o trem, né? O trem da transformação, que é o que a doença vem para ajudar a gente a fazer. Porque, na verdade, o milagre é justamente a gente fazer essa transformação. É a gente fazer tudo que é necessário para nós conseguirmos essa transformação. E para nós conseguirmos essa transformação, nós precisamos de algo chamado mudança. Mudança. As doenças são mensageiras da alma. Quando não conseguimos digerir, quando não conseguimos entender, quando não conseguimos resolver dentro da gente algo que nos molestou, que nos impactou, que nos fez sofrer, nós ficamos doentes. Por quê? A alma é essa nossa parte sutil. Nós temos o corpo, que é a nossa parte de energia condensada. E nós temos uma parte sutil, que abriga as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos fracassos, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos planos. Então, essas outras partes que, embora a gente não consiga alcançar através dos 5 sentidos, essas outras partes, que é nosso aspecto emocional, o nosso aspecto mental e o nosso aspecto espiritual, quando uma dessas partes se desequilibra, nós adoecemos. Quando nós não conseguimos fluir como emoção, acontece algo, alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, que a gente sofre, que faz a gente ficar triste, a gente às vezes imprisiona esse sentimento, essa emoção. Ou então nós temos uma forma pensamento que se repete, e é uma forma pensamento que não é saudável, pelo contrário. Então, a gente acaba contraindo uma doença em razão do desequilíbrio dessas nossas partes. Porque nós somos a soma do nosso corpo e da nossa alma, que funcionam como uma unidade indivisível e indissolúvel. Essa unidade trabalha em uníssono. Então, ainda sobre essa parte, nós temos várias camadas, vários níveis, vários corpos. Nós temos o corpo físico, né? Que é o corpo onde a energia está condensada, que é palpável, que nós conseguimos perceber através dos 5 sentidos. Nós temos o corpo emocional, que abriga as nossas emoções. Nós temos o corpo mental, que abriga os nossos pensamentos, a nossa mente, que é a cabeça que pensa, que gera os nossos pensamentos. E nós temos também o corpo espiritual, que é onde está a nossa centelha divina. É aquela nossa parte perfeita, que foi feita à imagem e semelhança de um Ankantanka, o grande espírito. O Ankantanka, como os povos nativos norte-americanos chamam o Criador, Deus, o Ankantanka.
Então, essa parte nossa, que é perfeita, mora no nosso corpo espiritual. Então, segundo diferentes filosofias e ensinamentos, nós fabricamos a doença porque somos nós que fabricamos as doenças. Então, do mesmo jeito que nós fazemos, nós também podemos desfazer. Mas, enfim, então nós fazemos as doenças no nosso corpo mental, através de um pensamento sombrio, um pensamento que faz a gente focar no lado não saudável de uma questão, porque não existe certo nem errado. Existe o que é saudável e o que não é saudável, né? Então, um pensamento repetitivo, não saudável, uma crença também. Então, aí nós criamos esse pensamento não saudável. Aí não conseguimos resolver. E aquele pensamento fica ali, martelando, se repetindo, né? É como se fosse uma auto-obsessão, né? São pensamentos obsessivos. E aí, como nós não conseguimos resolver nesse nosso nível mental, o emocional entra em cena. O emocional entra em cena tentando resolver essa questão. E aí não resolve. Então, veja bem, nós já criamos um bloqueio ali, um nó, né? No nosso corpo mental. Não resolvemos no mental, passamos para o emocional. É um processo que é natural, automático. Não conseguimos resolver no emocional, aí o nosso corpo físico, o nosso corpo é a casca, é o invólucro, né? Ele voluntaria para expressar esse bloqueio, esse desequilíbrio no nosso corpo físico. Porque o corpo é o último rincão, é o último lugar, é o último nível, é a nossa última chance de resolver o que quer que seja que nós não processamos, que nós não resolvemos dentro da gente, que ficou pendente. E essa pendência acabou, né, virando doença nesse processo dentro dos nossos próprios corpos, né? Começa no corpo mental, passa para o corpo emocional, e aí quando a gente não consegue resolver nessas duas instâncias, o desequilíbrio desabrocha no corpo físico. E aí acontece a doença, tá? Então, a doença vem justamente sinalizar, bom, se instalou. Então, essa doença vem sinalizar uma mudança. Seja uma mudança de comportamento, seja uma mudança de como a gente interage com as pessoas que povoam a nossa vida, como nós nos relacionamos, né? Seja uma rotina. É uma mudança de algo que a gente está fazendo que não está nos fazendo bem. Seja uma rotina, seja a maneira da gente se relacionar, seja a maneira como a gente vê a vida. Então, a doença vem para pedir essa mudança, né? E aí, quando nós negamos a doença e passamos a lidar com a doença como se fosse uma inimiga, nós perdemos esse fio da meada, que na verdade é o fio da meada da nossa própria cura. Então,
encarar a doença, aceitar a doença e decifrar qual é a mensagem que ela vem trazer para nós, é que é o caminho da cura. Porque essa mensagem que ela vem trazer para nós de mudar isso, aquilo ou aquilo outro, que é o que a gente está fazendo, que não está nos fazendo bem. Então, a doença vem trazendo essa mensagem do que a gente tem que mudar. Isso aí já é meio caminho andado para a cura. Porque a gente não consegue se curar quando a gente não sabe realmente o que fazer, não sabe a causa, né? O que está ocasionando essa doença? O que a gente está fazendo que não está legal para a gente, que não está bacana para a gente, que está fazendo mal a gente? Então a doença, na verdade, é uma grande oportunidade, né? É um processo profundo e delicado. Do mesmo jeito que a gente leva tempo para fazer a doença, nós precisamos de tempo para desfazer a doença, né? Porque não existe pílula mágica. E nesse processo a gente precisa de entendimento. A gente precisa de fé, não fé cega, eu vou ter fé que eu vou me curar. Não, eu falo de fé em outro sentido. Eu falo de fé como a gente compreender que tudo que acontece tem uma razão. É essa fé que eu estou me referindo. E é claro que a gente precisa de muita paciência, começando por nós mesmos, paciência conosco, né? Então, é importante entender esse processo, é importante entender como que a gente desfaz a doença. Que a gente faz, do mesmo jeito que a gente também desfaz. E como que é que a gente desfaz? Tendo esse entendimento, que cada caso é um caso. Cada um de nós é um universo único. Então, por isso que é necessário a gente se auto-observar, que também é um aprendizado. É um aprendizado de uma vida. Porque através da auto-observação, a gente vai chegar no autoconhecimento. Esse processo de cura, esse processo nos empurra para dentro de nós, para dentro da nossa essência, para dentro do nosso recheio. Para nos curarmos, nós precisamos nos tornar escafandristas do nosso próprio oceano interno. É uma viagem para dentro, onde nós vamos reconhecendo, nós vamos descobrindo os nós, que ficam bem escondidinhos lá no fundo. E aí nós vamos desfazendo esses nós, um a um. Como? De que forma? Com o amor que nós vamos cultivando cada vez mais por nós mesmos. E é esse amor que se torna um farol para essa expedição da alma, que é uma expedição profunda da alma, que nos leva até o portal da cura. Então, na verdade, a doença é uma grande aliada do nosso processo de autoconhecimento, né? E a doença vem pedir uma mudança sempre para melhor. Como, na maioria das vezes, a gente resiste ferrenhamente a qualquer tipo de mudança, então a gente manifesta a doença para nos forçar a mudar.
Porque a doença força uma barra para a gente mudar. E mudar para melhor. Para muito melhor. Né? E a doença, ela força a gente a mudar. Ela dá uma sacudidela na gente, mas é uma sacudidela do bem, né? Porque quando nós nos curamos, tudo melhora nas nossas vidas, tudo melhora ao redor de nós, né? Nós conseguimos perdoar mais, nós conseguimos nos perdoar, e aí a gente passa a entender melhor as pessoas e determinadas coisas que antes a gente fazia caso e criava confusão e, meu Deus do céu, quantas tempestades em copos d'água, né? Por coisas mínimas, que não eram mínimas, mas passam a ser mínimas quando a gente passa por esse processo de cura. A gente começa a focar no que realmente é essencial, no que realmente é importante para nós. E quando nós nos curamos, nós passamos a viver a melhor versão de nós mesmos. Então, pessoal, é isso por hoje. Cuidem-se bem e até a próxima. Obrigada pela audiência. Bye, bye!